Expire. Respire. Foco. Preste atenção na frequência. Bailin tinha tirado a camisa, revelando alguns músculos que ele ganhou depois de todos esses dias de treinamento. Sentou-se de pernas cruzadas, fechou os olhos e respirou profundamente. Os músculos do corpo dele tremiam enquanto respirava. Não, seus músculos abdominais estão se movendo incorretamente. Com o movimento de seus braços, uma espada de madeira cortou impiedosamente a parte inferior do abdômen de Baelin. O rosto de Baelin se torceu e os músculos se retiraram. Asterisco Ra. Asterisco duas correntes brancas de ar saíram de suas narinas. Lembre-se. Esse é o sentimento. Leilin deu um tapinha usando a espada de madeira. Ra. Depois de treinar uma rodada completa no método de respiração, Baelin expeliu um longo suspiro. Algumas impurezas negras puderam ser encontradas no gás branco que ele soltou. Ele abriu os olhos. Você é um porco? Você levou 10 dias para entender a superfície dessa técnica simples de respiração. Leilin repreendeu, e Baelin só podia esfregar a cabeça e rir, continuamente se desculpando. Depois de tantos dias de treinamento, ele podia sentir a robustez de seu corpo aumentando. Com a ajuda da técnica de respiração, ele poderia começar a sentir algum calor fluindo em seu corpo. O sentimento intoxicante que ele adquiriu ao conquistar o poder fez com que Baelin se viciasse nele. Mesmo que Leilin quisesse matá-lo agora, ele não sairia, não importava o que. Ir 1000 vezes os giros da espada e 5000 agachamentos. Apontou Leilin, e Baelin obedeceu imediatamente. Eu não achei que esse sujeito aleatório que eu decidisse ensinar realmente tivesse algum talento. O canto dos lábios de Leilin se curvou em um sorriso enquanto observava Baelin transpirar no pequeno campo. Baelin era evidentemente adequado ao caminho do cavaleiro. Se Leilin não tivesse usado o Ai-Chip, Baelin pode até não ser capaz de arranhar a superfície da técnica aprimorada de respiração com lâmina cruzada em 10 dias e aproveitar a essência da vida. No entanto, ele tinha feito isso. No entanto, eu nunca tive o talento de me tornar um cavaleiro. Em comparação, essa velocidade provavelmente significaria que a Baelin é um talento sem precedentes. Eu me pergunto como sua aptidão espiritual é? A aptidão espiritual das pessoas comuns não era muito óbvia. A menos que ele tivesse acesso a feitiços específicos ou ferramentas complementares, nem mesmo Leilin poderia dizer o talento que alguém tinha para magia. Parece que tenho que ficar aqui por um período de tempo. A expressão de Leilin ficou sombria. Embora ele tivesse planejado procurar outros magos, a súbita explosão de suas emoções devido ao sangue de Varlock atrasou sua agenda. Leilin só podia usar alguns métodos comuns para liberar lentamente as emoções em seu coração. Além disso, ele só poderia preparar algumas poções de grau mais alto do que a poção de tranquilidade para suprimir seus sintomas. Seus planos depois de chegar na Twilight Zone estariam relacionados com a obtenção de técnicas de meditação de alto nível. Ele não se permitiria vagar enquanto ainda estava nesse estado altamente emocional. Se o fizesse, havia uma chance de 80% de que as coisas acabassem como quando ele estava roubando a essência da árvore da sabedoria e incitou a raiva de várias pessoas, que então correram atrás dele. Sem querer, 6 meses se passaram. Sem saber, já que todo o processo era tão suave, Baelin ativou a energia vital em seu corpo e se tornou um verdadeiro cavaleiro. Este sujeito miserável viu que ele era incapaz de resistir a uma única jogada de Leilin e achava que ele ainda era um humano comum. Portanto, ele trabalhou duro para seu objetivo de se tornar um cavaleiro. O único efeito de ele se tornar um cavaleiro estava sendo capaz de resistir a um ataque de Leilin antes de desmoronar. Quanto a Longbottom, Leilin não o viu mais. Dizia-se que aquele garoto, que não estava disposto a admitir o fracasso, havia seguido um grupo de operadores indo negociar em uma cidade e esperava ter sorte. Era uma pena que Leilin tivesse visto muitos jovens lutando do lado de fora com seus sonhos em mente. De 190 morreria sem razão, e a maioria do restante se tornaria mendigos, inválidos, ladrões ou criminosos. Apenas 1% seria bem-sucedido. Leilin ouvirá Baelin falar sobre isso por um tempo e jogará esse assunto no fundo de sua mente.
Baelin brandiu a grande espada de aço em sua mão, a lâmina brilhando com uma luz fria e aguda, rugindo enquanto ele avançava em direção a Leilin. Matar! Ele atacou com sua grande espada, que na sua esteira trouxe um vendaval feroz. Por outro lado, Leilin estava segurando uma espada de madeira e balançou a cabeça, excesso de movimentos excessivos. Com apenas um empurrão suave para frente, a espada de madeira entrou nos raios metálicos de luz. O que parecia ser um ataque suave e lento da espada de madeira empurrou a espada de aço de Baelin, e a espada de madeira perfurou a axila de Baelin. Ugh! Baelin gemeu e desmoronou. Decepcionante! Muito decepcionante! Leilin sem rodeios o derrubou. Durante seu tempo livre depois de pesquisar, ele provocava esse cara. Foi um dos muitos prazeres que ele teve em seu tempo livre. Meu Deus, você não pode me deixar ganhar um pouco? Baelin bufou e bufou, reclamando enquanto se sentava no chão. Eu sempre sou derrotado de uma só vez. Poxa! Eu sinto que não tenho melhorado de jeito nenhum. Pare com o absurdo. Continue treinando. Para puni-lo por ser incapaz de resistir a um movimento, você deve fazer mais 1000 flexões. Leilin tentou o seu melhor para não rir quando ele mostrou uma cara de pôquer. Na verdade, a Baelin estava melhorando muito rapidamente. Ele estava à beira de avançar para se tornar um grande cavaleiro. Por um lado, isso tinha a ver com a eficácia do método de respiração que Leilin havia fornecido. Por outro lado, o talento e a diligência de Baelin não podiam ser desconsiderados. Leilin reclinou-se numa espreguiçadeira, observando Baelin suando, mas seus pensamentos estavam todos no ayahuasca. Bip! Com base no monitoramento em tempo real, a secreção de adrenalina no corpo do hospedeiro está em um nível baixo, e o estado mental está se tornando estável. Estimado para atingir o nível normal em 341 horas. Através dos diagramas e curvas que o AI-chip analisou, Leilin ficou muito feliz ao descobrir que, depois de todos os seus esforços, suas emoções estavam se estabilizando. Com base nesse ritmo, poderei suprimir completamente a explosão de minhas emoções em 10 ou mais dias. Leilin sorriu. Patrão! O chefe está aqui? Neste momento, a voz de um jovem homem viajou para cima. Queremos comprar alguma coisa. O chefe dos Amersblasen está por perto? Ao ouvir essa voz, Baelin parou seu treinamento. Oh meu Deus! Há alguém que vem realmente para a loja do chefe? O sol nasceu do oeste? Devido ao preço não convencional de Leilin, apenas alguns itens foram vendidos a cada ano, apesar da excelente qualidade das armas na loja. Do que você está falando? Vai e entretenha o cliente. A espada de Leilin bateu na cabeça de Baelin. Nesse momento, Baelin lembrou que sua verdadeira identidade era um trabalhador empregado para manejar a loja de armas. Ele imediatamente colocou uma camisa branca e correu para receber o cliente. Leilin ficou um pouco curioso e seguiu-o para fora. Minha senhora, por favor entre. Baelin parecia estar bajulando uma menina de sangue nobre, que usava roupas sofisticadas e tinha um anel com inscrições estranhas. Ele olhou para Leilin, indicando que eles fariam uma enorme venda. Atrás dessa nobre moça estava um velho de cabelos prateados que parecia ser um mordomo. Atrás desse homem havia 2 jovens guardas vestindo armaduras feitas de malha de ferro. Aquele que gritara era evidentemente um dos guardas. No ombro da guarda, havia uma grande crista com videiras adornando-a. No meio havia uma espada, escudo e uma coroa. Leilin aprendeu na área do brasão de armas e naturalmente sabia que, independentemente da sociedade em que estivessem, apenas a nobreza de primeira linha era capaz de usar uma coroa em sua crista. Interessante! Uma filha de um nobre? Ela até tem um acólito e 2 cavaleiros a protegem. Leilin olhou para esse grupo de pessoas com interesse. O mordomo por trás da garota era obviamente um acólito nível 3, e ele ainda tinha um artefato mágico de baixo grau, a julgar pelas ondas de energia que emitia. Os guardas atrás deles eram guardas com a força dos cavaleiros. Mesmo essa menina também produzia ondulações de partículas de energia e tinha o poder de um acólito de nível 1. Todos os tipos de anéis de amplificação estavam em seus dedos. Nesse momento,
Os 4 convidados ficaram surpresos com Baelin, que estava tratando-os de forma tão educada que nem todas as lojas tinham um cavaleiro que atendesse aos hóspedes. Baelin, que ainda estava inconsciente de tudo, estava educadamente apresentando a menina. Minha senhora, se você quiser ir para o Woodvasteland, eu recomendo esta espada de aço. Sua obra é de primeira linha, e não haverá nicks mesmo depois de matar milhares de pessoas. Se você acoplar com essas pontas de flecha, é ainda mais perfeito. A saliva de Baelin voou por toda parte quando ele abriu outro armário, revelando um monte de pontas de flecha que pareciam completamente novas e estavam dando de um lustre turquesa. Esta exibição ansiosamente atenta que pode até ser vista como excessivamente humilde, tinha Leylin rindo por dentro. Os 2 soldados atrás da garota se viraram, um pouco envergonhados ao ver um cavaleiro igualzinho a eles, que parecia estar manchando sua reputação. De fato, se não fosse pelo fato de seu dono estar bem na frente, eles há muito desenhavam suas espadas e ensinavam a esse sujeito que nada sabia sobre a dignidade dos cavaleiros uma lição. Olha! A nobre falava com o velho mordomo atrás dela. O mordomo, com a força de um acólito de nível 3, avançou, tocando a espada de aço com as mãos enrugadas e depois tocando a ponta da flecha, com um choque no rosto. A qualidade não é ruim. Pode até ser comparado com as obras do grande mestre Yoda. Oh! A surpresa ficou evidente no rosto dessa garota. Esta foi a primeira vez que ela viu seu mordomo elogiar qualquer item, e ainda mais compará-lo ao grande mestre Yoda. Aquele era o mestre que ganhou fama na capital do leste de forjar armas e era extremamente popular com o público. Quem forjou as armas aqui? Ela perguntou, olhando para Baelin. Afinal de contas, seus músculos inchados eram muito encantadores. Leylin, que ocultou muito bem seu poder, foi naturalmente ignorado. Oh, aqueles! Baelin estava prestes a se gabar de seu chefe, mas ao ver o olhar de advertência de Leylin, ele se corrigiu. Isso é obviamente um segredo.